E nós estamos aqui agora para mais um sarau entre amigos e temos a satisfação em receber aqui em nosso programa o nosso amigo, o Abílio Castanheira, recém-possado do Sindifisco, um dos mais potentes sindicatos de nosso estado, se assim poderia dizer, e ele está aqui conosco e vamos, a partir de agora, estabelecer um papo e vamos também saber quais as metas prioritárias que o Abílio tem frente ao sindicato. Abílio, muito obrigado por ter aceito o convite. Nivaldo, meu querido amigo, é sempre uma satisfação muito grande. Bem-vindo. Mas antes de qualquer pergunta, vamos elencar os nossos apoiadores. Os patrocinadores, né? O Banese Card, a Nova Skin, Fênix Turismo, Vange Produções, Gleides Buffet, Sergipe Eventos, o catálogo de profissionais online de Sergipe, Grupo Miro dos Santos, Sindifisco, ACEOP, Todos Deda e o blog do nosso amigo Cláudio Nunes. Muito bem. Abílio, uma primeira pergunta. Aquela questão que se tornou uma espécie de um estereótipo, onde o que era arrecadado para cada R$1 arrecadado em nosso estado, R$1 era sonegado. Existe isso ainda hoje? Olha, isso é um ditado que muito antes de entrar no fisco sempre existiu, né? Sempre se falou disso. Eu acho que hoje, com os adventos das novas tecnologias, isso vem caindo. É claro que ainda a sonegação é muito grande, né? E não é só grande no Brasil, na verdade é grande no mundo inteiro, né? Para a gente ter uma ideia, se a gente comparar o Brasil e a Alemanha, né? A Alemanha, nós temos 28 mil fiscais só para cuidar da fronteira, né? E olha que a fronteira da Alemanha não se compara à nossa. Claro, né? claro. É até paradoxal, né? Porque e se existe muita fiscalização, é porque existe muita sonegação, né? Então, no Brasil não é diferente de lugar nenhum do mundo. A sonegação ainda é muito alta e a gente, da fiscalização, a gente tenta sempre estar coibindo a sonegação. Mas a demanda é muito grande, né? É muito grande, sem dúvida nenhuma, né? A sonegação. E o número de pessoal não dá para atender? Eu diria que, na verdade, hoje Sergipe é um dos estados que, se a gente for fazer per capita, é um dos maiores efetivos de todo o Brasil, né? E Castanheira. Sim, sem sombra de dúvida. Nós temos hoje, com 720 auditores hoje trabalhando, né? Se a gente só, a termo de comparação, a gente pegar o estado do Rio de Janeiro, são 3 mil. Só que o estado do Rio de Janeiro é muito maior que Sergipe. Né? Então, na verdade, Sergipe, na verdade, tem um bom efetivo. Né? Se não se combate melhor a sonegação, é por falta de políticas, né, governamentais, políticas claras. Há condição para o número de fiscais existentes no Sindifisco, na Secretaria de Estado da Fazenda, é suficiente para combater a sonegação? Para combater nunca é suficiente. Eu acabei de falar. Mas talvez a falta de políticas, claro, né? Porque isso aí se tornou até uma bandalheira. Isso aí tem muito a ver porque as pessoas que praticam a sonegação de impostos tem algo a ver com banditismo. E a gente não pode estabelecer discernimento entre esse tipo de crime com o que é praticado e que temos visto aí em nível nacional com relação ao tráfico de droga no Rio de Janeiro. Você cometeu um crime, você é um marginal, é um criminoso. É verdade. Luiz, quando a gente fala se é suficiente, como eu acabei de falar, a Alemanha são 28 mil. 28 mil. Então, ou seja, Sergipe, se a gente for comparar a estados mais desenvolvidos, né, os países da Europa, os próprios Estados Unidos, a gente está muito aquém ainda de ter um quantitativo de fiscais e auditores suficiente. Mas seria falta também de pulso do governo? Eu acho que falta, porque verdade, eu acho que é uma coisa que interessa ao próprio governo ele combater a sonegação. Sem sombra de dúvida, que a gente sempre fala, olha, as prioridades do governo, de qualquer governo, são prioridades que são educação, é saúde, é segurança pública, é esgotamento sanitário, tá? Mas o fato é o seguinte, para que tudo tenha isso toda aí, essa prioridade, o nosso trabalho é essencial. Tem que haver arrecadação. Tem que ter arrecadação, porque o Estado ele vive da arrecadação.
Falar em sonegação, é verdade que os maiores sonegadores são as grandes empresas? É que, na verdade, a sonegação das grandes empresas, ela se dá mais nas brechas da lei, né? Então, é o que a gente chama de evasão fiscal, né? Então, o pessoal sabe se utilizar muito bem, né, das brechas legais para evadir receita, né? Então, infelizmente, o que a gente percebe é o seguinte: um cidadão, um trabalhador comum, se deixa de pagar o seu imposto, tem lá o seu nomezinho lá no SPC. Essas grandes empresas, que são os maiores sonegadores, porque nem citar o nome pode ser citado. Na verdade, Sergipe hoje com os devedores... Não são punidas, na verdade. Veja só, nós temos hoje uma dívida ativa extremamente grande. Isso são, claro, da grande maioria de grandes empresas, né? Sergipe conseguiu, né, até por uma política mais efetiva, conseguir colocar o nome desses grandes devedores, né, até no SPC Serasa. Foi até alvo de questionamento lá no STF, mas a gente conseguiu ganhar e hoje está mantendo. Já está colocando no SPC. Já está colocando. Abílio, pode citar os nomes, né? Porque, veja só, porque a citação dos nomes, existe uma garantia constitucional que é o sigilo fiscal, né? Então, a gente, ao citar o nome, a gente quebra o sigilo fiscal. Só para finalizar essa etapa. Agora, o senhor falou que fora o sonegador é preso, tem punição. Aqui no Brasil, de uma forma geral, por que o sonegador não vai preso? Por que não tem a punição mais rigorosa? Tem como explicar isso? Tem, claro. Porque pelo sistema penal, a pena, o crime, ele cessa com pagamento, né? Ou seja, sonegação é crime, né? Quando o sonegador é pego, né, o processo criminal contra ele cessa com pagamento. Então, em outros países não. Nos Estados Unidos ele é preso mesmo, de fato. As leis são mais rígidas, mais duras. Pelo crime, né? Pelo crime. E aqui não. Aqui, se ele pagou, cessou o crime. Né? Abílio, eu lembro, então, verdade, eu acompanhei de perto a campanha que vocês desenvolveram recentemente na questão da concorrência para o cargo de presidente do Sindifisco. E você, uma das temáticas principais de sua campanha, do ponto, eu diria que cruciante, a bandeira que você empunhou foi justamente a questão da incorporação da produtividade fiscal no contra-cheque do funcionário. Você acha que é possível você obter esse ganho de uma forma sem muito esforço, ou vocês vão ter que apelar para greves ou outro tipo de coisa assim? Se fosse possível a gente ganhar sem muito esforço, nós já teríamos ganho há três anos atrás, né? Que se sabe que nós já fizemos greve, já fizemos vários movimentos, ainda não ganhamos. Então, na verdade, a gente espera que o governo DEDA seja sensível agora a essa nossa demanda, né? E que a gente realmente possa negociar, porque na verdade a gente não está pleiteando nenhum reajuste salarial. E deixa eu explicar até por que a gente pleiteia essa nossa incorporação fiscal ao nosso vencimento, né? Primeiro porque o último concurso do fisco, como todos devem saber, aconteceu há 22 anos. Então nós temos uma categoria velha, envelhecida, né? E estamos praticamente todos pensando já em aposentadoria. Estamos mais perto de nos aposentarmos que já É verdade. Então, né, a gente precisa começar a pensar no nosso futuro. E na verdade, isso não é só uma coisa do governo DEDA, uma coisa que aconteceu nos últimos anos, já vem de Fernando Henrique Cardoso, que se diga, antes que a gente fala que a gente está praticando o partidarismo, né? Não é nada disso. Na verdade, é uma política que já vem acontecendo já há muitos anos em todos os governos, sejam ele PSDB, PT, PFL, ou DEM hoje em dia, mas acontece em todos os governos. O que acontece? A paridade é um direito que nós temos ainda, a paridade salarial entre ativos e inativos, né? Recentemente foi quebrada, e até pelo governo Lula, que isso a gente só tem a lamentar, porque o governo Lula ele foi um operário advindo do movimento sindical, e no seu primeiro governo ele acabou com uns direitos dos servidores públicos que a gente tinha mais nobres, né? Porque o servidor público, ao contrário dos demais trabalhadores, quando a gente sai do trabalho, né, a gente
só sai com o nosso salário. Nós não temos fundo de garantia, não temos mais nenhum outro direito. Então, nós só saímos apenas com o nosso salário, né? E a garantia, por que as pessoas que nos setores públicos? Porque nós tínhamos a garantia de podermos, de quando a gente se aposentasse, a gente se aposentasse pelo último vencimento. Então, e era uma garantia boa, tanto que os concursos públicos são muito concorridos, né? Mas com o governo Lula, que também se diga de passagem, que essa proposta já vinha desde Fernando Henrique Cardoso, né? Mas o governo Lula foi quem aprovou, ele acabou com essa paridade entre ativos e inativos. Então, hoje, os novos servidores, eles perdem esse benefício, né? Mas nós ainda temos. E acontece o seguinte, essa incorporação, essas gratificações, o governo passou a dar reajustes em forma de gratificação justamente para dar para ativos e deixar de dar para inativos. Para inativos. Abílio, eu vou insistir ainda na pergunta anterior. A questão da incorporação da produtividade fiscal no contra-cheque do funcionário. Isso aí é o óbvio ululante. Eu acho que qualquer governo, Deda, João Alves, Albano ou quem quer que seja, eles deveriam entender que quanto mais você dá o incentivo para o funcionário, mais ele vai buscar lá na fonte. Mais ele pode cobrar. Porque é que eles não têm essa coisa espicaçada na mente. Parece até mente de pessoas cucurbitáceas. Porque você tem que entender que vamos